Hoje, em nosso Conversa nas Tardes, eu quero meditar com os irmãos de forma rápida a respeito do pecado chamado astrologia. Um pecado chamado astrologia. É conveniente ao servo de Deus a prática da astrologia? Será que convém ao servo do Senhor consultar horóscopos, procurar conhecer o futuro através desses meios que são oferecidos? Até onde isso é verdade? Até onde isso é salutar, é bom, é legal? Até onde isso edifica a vida do homem? Nós vamos abordar essas questões e vamos procurar, à luz da palavra de Deus, trazer o discernimento para que você ore e, se porventura você é um daqueles que não perde uma coluna de horóscopo, não perde um feiticeiro de plantão, sempre disponível com as suas mensagens, você vai refletir um pouco mais, vai pensar um pouco mais e com certeza não vai se deixar enganar pelo inimigo de nossas almas, tá bom? Vamos orar? Vamos orar para nós iniciarmos essa palavra. Deus de amor, eu quero pedir que Tu venha nos trazer a revelação da palavra, Senhor, para que tudo o que aqui seja proferido seja para a edificação daqueles que creem na Tua palavra, daqueles que buscam a salvação, daqueles que buscam uma comunhão verdadeira contigo. Santo Deus, abre os olhos das pessoas para que entendam a necessidade de uma vida santa, de uma vida de compromisso contigo. Ó Deus, abençoe Teu povo, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom. Deus abençoe. Veja, nós não podemos de forma alguma nos deixar levar por toda sorte de costumes. Temos visto que nesses últimos tempos a igreja tem sido tomada por uma espécie de misticismo em todas as áreas. Em todas as áreas. Na liturgia, é aquela liturgia mística, aquela liturgia que faz uso de uma série de badulaques, de uma série de coisinhas para que o culto tenha uma razão, para que o culto tenha um significado, não é verdade? Tem um significado. E vemos que os pastores têm lançado mão de diversos objetos com este fim. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o culto que o Senhor exige, ele é simples. É um culto de louvor e adoração. Basicamente, louvor e adoração. E nisso está incluso, na adoração, a ministração da palavra, o aprendizado a respeito da vontade do Senhor para as nossas vidas. A igreja, irmãos, não pode viver desassociada do ensino da palavra. Ela precisa ser uma escola que ensine, uma escola que ministre a palavra de Deus às pessoas, para que sejam doutrinadas, para que sejam ensinadas, para que assim tenham uma fé firme, uma fé inabalável com o Criador. Amém? Mas como eu disse antes, irmãos, nesses últimos tempos em que as pessoas buscam diversas fontes para alimentar a sua fé, ou para resolver seus problemas, e ainda aquela curiosidade com o futuro. Quantas pessoas curiosas com relação ao futuro? Já diz o ditado popular que a curiosidade matou o gato. Se morreu, não sei, mas diz o ditado popular. Em relação ao servo de Deus, em relação ao homem, a curiosidade para com o futuro, com as coisas futuras que hão de acontecer, tem matado o homem. Tem matado o homem. Haja vista que essa curiosidade leva o homem ao pecado, à prática de ações pecaminosas. E a partir do momento que o homem peca, ele perde a comunhão com o Todo-Poderoso e por si só está morto. Portanto, essa busca por conhecer o futuro tem levado muitos à morte espiritual. Muitos têm perdido, irmãos, muitos têm perdido a comunhão, se porventura algum dia a teve com o Senhor. Muitos têm perdido essa comunhão. Muitos têm se afastado em definitivo da presença do Senhor e deixam-se envolver pelas doutrinas, pelas filosofias, por essas coisas que são verdadeiramente das trevas, mas que têm uma cara gostosa aos olhos do homem. Eu quero chamar a tua atenção e já antecipadamente dizendo que astrologia é pecado. Astrologia é pecado. Consultar horóscopos é pecado. Consultar necromante. Necromante é aquela pessoa que afirma consultar, ele afirma ter contato com os mortos. Também é pecado.
também é pecado. Na verdade, são afirmações mentirosas, já que a Bíblia diz de forma clara que aqueles que morreram nenhum contato têm com aqueles que estão aqui na terra. Há um grande abismo que separa o mundo espiritual do mundo físico. Eles que estão lá nada sabem do que ocorre aqui e tão pouco pode ajudar aqueles que aqui estão. Portanto, aqueles que buscam saber o que está ocorrendo com seu familiar que faleceu, com um amigo que partiu desta, enfim, que procura um desses para que ele mantenha contato com o morto, na verdade estão sendo enganados pelo próprio Lúcifer, que se manifesta de forma grandiosa. Amém? Lúcifer se manifesta de uma forma grandiosa e tem levado muitos ao engano, muitos ao engano. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nos deixar envolver pela palavra, para que nenhum vento de doutrina, nada dessas coisas, ela tenha peso suficiente para deixarmos em segundo plano a verdade da palavra e abraçarmos os mitos, as mentiras com cara de verdade, as filosofias e essas coisas todas que nós temos visto nesses últimos tempos. Amém? Mas como eu disse antes, eu quero abordar o tema astrologia. É conveniente ao servo de Deus consultar os horóscopos? É conveniente? Há uma base bíblica favorável a isso? Claro que não, irmãos. A palavra de Deus, de uma forma muito clara, condena. Ela condena de forma direta. Ela condena de forma direta, assim, direto mesmo, toda prática de adivinhação. E eu quero ler convosco Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 até o 14. Quero que você ouça comigo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromantes, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Evidentemente que esse texto ele é dirigido de uma forma direta ao povo de Israel. Deuteronômio, claro, é dirigido de uma forma direta ao povo de Israel, mas nós podemos entender que esses princípios se aplicam de forma direta a todo o povo de Deus, seja qual for a época. São princípios, irmãos, que devem ser observados com muito carinho, com muito cuidado, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Eu lerei o mesmo texto na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Quero que você ouça nessa versão que é mais simplificada, um português mais coloquial, de melhor, de mais fácil entendimento. Nos diz a partir do versículo 10, Deuteronômio capítulo 18. Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam estas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando desta terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Amém? Veja como o segundo texto é claro. E ele é bastante atual. Na verdade, apenas algumas palavras que foram mudadas, trocadas por outras. Mas tanto a versão revista atualizada quanto a nova tradução da linguagem de hoje estão
em conformidade com os originais. Irmãos, nós não podemos de forma alguma buscar nestas práticas conhecer aquilo que Deus reservou somente para si. Nós precisamos entender, irmãos, que o futuro cabe a Deus. Ninguém conhece o futuro. Não há sobre a face da terra um ser humano sequer, por mais iluminado que seja, que conheça o dia de amanhã. E também no mundo espiritual. Somente Deus tem o controle sobre o fator tempo. Somente Deus conhece o amanhã. Somente Deus, Ele é onipresente. E Ele está presente em todas as épocas ao mesmo tempo. Só mesmo Deus sabe o que há de acontecer comigo amanhã. Satanás, ele é finito. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder de conhecer o nosso futuro. Mas o texto, irmãos, chama-nos a atenção para realidades que muitas vezes temos visto dentro das igrejas. São aqueles que têm buscado, nos adivinhos, conhecer o futuro. Quando chega, por exemplo, o final de ano, nos quais as pessoas são bombardeadas com toda sorte de previsões para o ano novo. Alguns crentes, irmãos, têm prazer em ouvir aquilo. Porque, querendo ou não, eles estão mais ou menos acreditando naquilo que há de ocorrer no ano que há de entrar. E é muito comum nós vermos as pessoas buscando conhecer isso e até anota no papelzinho. A desculpa é, vamos ver se eles vão acertar. Vamos ver se eles vão acertar. Já ocorreu isso com você? Lhe é familiar essa atitude? Pois é, muitos agem dessa forma. Mas por que isso? Lá dentro do inconsciente, lá no fundo, você tem um pouco de fé nessas previsões. Sem contar aqueles, amados, que de forma deliberada, voluntária, buscam nos livros de horóscopos conhecer o amanhã. Leem logo pela manhã, ouvem no rádio ou coisa parecida, para que tenham um dia mais ou menos previsto. Irmãos, esta é uma forma de começar o dia debaixo de maldição. O Senhor detesta, o Senhor abomina, e se o Senhor detesta e abomina, aqueles que fazem isso, seja qual for a desculpa apresentada, estão pecando contra o Todo-Poderoso. Estão agindo de forma errada diante do Senhor. E hão de responder pelos seus atos, responder pelas suas atitudes. Essas pessoas não são indesculpáveis. Diz a palavra que elas não são indesculpáveis. Veja, irmãos, elas não são indesculpáveis. Porque a palavra é taxativa, a palavra é clara. O Senhor condena, o Senhor não permite. Adivinhadores, prognosticadores. Quem são os prognosticadores? Aqueles que tiram a sorte. E essa forma de tirar a sorte vem de muitas, mas de muitas formas. Aquelas caseiras que você faz por brincadeira, até mesmo aquelas nas mãos dos profissionais. Ainda, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é quem consulta os mortos. Nem mágico. Enfim, ninguém, irmãos, nenhuma dessas atitudes podem estar presente na vida do servo de Deus. Nós precisamos entender que o nosso futuro pertence exclusivamente ao Senhor. E a Bíblia, de forma expressa, sem deixar dúvida, condena essa prática. Mas se você deixa a palavra de Deus em segundo plano e as observa, você faz porque quer fazer de forma voluntária. E certamente você está debaixo da mão pesada de Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Ouça esse texto. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A ele ouvirás. A resposta de Deus para o povo é que o Senhor levantaria um profeta. Esse profeta, irmãos, ele ministraria a palavra de Deus. Hoje nós temos os profetas, sim, temos profetas por aí. Há homens que falam diretamente do Senhor. E se você observar bem, em nossos dias, todos aqueles que professam a palavra, que falam a respeito do amor, do cuidado,
que levam a mensagem de salvação são profetas. São profetas. São homens levantados por Deus para levar a palavra de alerta. E nós precisamos prestar exclusivamente em Deus a nossa atenção. Somente em Deus. Nós não podemos usar de nenhum outro expediente. Nenhum outro expediente. Nesses últimos tempos temos visto que da mesma forma que o Senhor levanta aqueles para falar a sua palavra, para testemunhar do seu amor, os seus profetas, há também os falsos profetas que, em número absurdamente grande, estão por aí, presentes em todas as áreas, em todas as classes sociais. São as igrejas que enganam as pessoas com uma mensagem mentirosa, uma mensagem na qual o Senhor não está entronizado, não é o centro. A nossa mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. A mensagem cristocêntrica é aquela que prega a palavra de Deus. Essa é a palavra que nós precisamos pregar, a palavra de Deus. E o Senhor, queridos, Ele traz a sua revelação através de homens e ou através da Bíblia. Se você ler a palavra do Senhor, se você meditar na Bíblia, o Senhor te revelará aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Amém? O Senhor, irmãos, Ele levanta homens e meios para que o seu povo possa receber dele, ouvir a sua voz de uma forma clara, para que não erre o caminho. Lembrando ainda, irmãos, que qualquer outra fonte de orientação e ou revelação, elas precisam ser rejeitadas. Qualquer outra fonte, não importa qual seja a fonte. Tem muitos dentro da igreja evangélica revelando o futuro. Ah, porque o Espírito Santo de Deus me revelou que você vai casar com fulano de tal. Ah, porque o Espírito Santo de Deus me revelou isso. Tudo coisas relacionadas ao futuro. Irmãos, revelações relacionadas ao futuro, elas precisam passar pelo crivo do discernimento. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com as revelações que estão relacionadas com o futuro. Muito cuidado. É preciso um cuidado muito grande. Atos capítulo 16, versículos 16 até o 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Cristo Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Esse texto no qual o apóstolo Paulo expulsa um espírito adivinho, ele tem levado muitas pessoas a acreditarem nessas coisas. Eles acham que esse espírito que, de certa forma, elogiava o apóstolo Paulo, dava o aval ao apóstolo Paulo, ele estava agindo em conformidade com aquilo que Deus queria. E como que Satanás faria isso? Eis aí, surgem umas dúvidas na cabeça de muitas pessoas. Mas como? Como é que o diabo faria tais afirmações? Queridos, o diabo não nasceu ontem. Ele existe desde muito tempo. E ele sabe como confundir a cabeça das pessoas, como hoje, em nossos dias, tem confundido a cabeça das pessoas com o misticismo bravo que nós temos visto nas igrejas. Essa mulher, ela era conhecida de toda aquela sociedade como uma adivinha. Era uma pessoa que praticava adivinhação. Ela recebia, e hoje vemos isso, as cartomantes e vai por aí. Ela recebia uma quantia de dinheiro e revelava o futuro da pessoa. E esta mulher, de uma hora para outra, passou a acompanhar o apóstolo. E por onde eles iam, ela estava ali, afirmando que eles eram servos do Deus vivo.
que eles eram servos do Deus vivo. E a Bíblia diz que isso se repetia por muitos dias. Mas qual foi a artimanha do diabo? Qual foi a artimanha? Qual era a jogada? Qual era o plano do inimigo em relação a essa questão? A partir do momento em que a sociedade conseguisse enxergar uma associação, uma unidade entre a cartomante e os apóstolos, a mensagem de Deus perderia o peso. Esta era a ideia do maligno. O maligno usou aquela mulher para que, acompanhando os apóstolos, não proferisse palavras ruins, não os xingasse, nem tampouco os atacasse, mas de certa forma procurou estar muito próximos a ele e faziam declarações verdadeiras. Declarações verdadeiras. Só que aqueles que acompanhavam o apóstolo, aqueles que ouviam a mensagem dos apóstolos, eles poderiam ser confundidos facilmente, já que aquela era uma mulher cuja mensagem feria os princípios da pregação dos apóstolos. Como é que ela poderia estar apoiando? Como poderia estar apoiando? A população faria uma associação bem lógica, bem óbvia, e concluiriam que a mensagem dos apóstolos e daquela mulher tinha a mesma fonte, procedia do mesmo Deus. Entendeu? Nós temos visto isso hoje. O diabo está voltando a usar essa fórmula nessas últimas décadas. As pessoas estão associando a mensagem do Senhor com os falsos profetas. Eles falam muito parecido. Uma mensagem muito bonitinha, até bíblica, com pequenos deslizes, pequenininhos, mas o suficiente para fazer a mensagem mentirosa. Só que as pessoas olham para estes falsos profetas, para estas igrejas, e concluem que eles são o povo de Deus, aqueles que se afirmam o povo de Deus, e jogam todos na mesma vala, seja aqueles que são fiéis, como estes das igrejas dos falsos profetas. Todos são jogados pela população, pela sociedade na mesma vala. Você entendeu? Veja como o diabo age. E nesses últimos tempos, a igreja que deseja pregar Cristo Jesus de verdade tem sentido uma grande dificuldade, porque as pessoas não querem ouvir a respeito de Jesus, mas querem ouvir a respeito de Jesus aquele que dá presentes, aquele que os favorece a ponto de ficarem ricos, a prosperidade, e vai por aí. Eles querem este Jesus. Mas nós somos do Jesus que morreu numa cruz. Claro, foi ressurreto, está nos céus, mas que sofreu por mim, sofreu por você, para que vivêssemos em santidade, em retidão, em compromisso verdadeiro com o Mestre. Amém? Fique atento a isso. Fique atento, muito atento. Abra os teus olhos. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, os que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha só a pergunta. Irmãos, essa questão de consultar os mortos, muitos crentes ainda confundem um pouco. Lá no Antigo Testamento, você encontra Saul consultando Samuel. Saul vai até o necromante, era uma prática condenada naquela época em Israel. Era proibido a presença, a existência de necromantes, mas Saul foi até o necromante. Samuel havia morrido e ele precisava de uma resposta. E como fazer? Vamos consultar o espírito de Samuel. E ele apareceu. Samuel apareceu. Samuel falou tudo aquilo que Saul queria ouvir. Falou tudo. E as pessoas acham, irmãos, e concluem que realmente o espírito de Samuel veio. Mas eu quero falar para vocês de uma forma bem clara.
o espírito de Samuel, aquele que apareceu à vidente, era um demônio. Um demônio. Um demônio que manifestou-se de uma forma grandiosa, de uma forma extraordinária. E fica claro que o maligno conhece os nossos passos, conhece as nossas necessidades. E vemos que o Espírito trouxe as respostas que Saul precisava. Veja como o diabo age. Ah, mas não foi o Espírito de Samuel que levantou lá de sei de onde? Como? Se a Bíblia diz que aqueles que foram para o mundo espiritual não podem voltar, a não ser pela ressurreição. Amém? Se não podem voltar, a não ser pela ressurreição, que esteja ressurreto, como é que ele poderia ter atendido a Saul? É evidente que essa prática, a necromancia, ela era condenada em Israel. Se era condenada, porque era pecado, porque era errado. E mostra-nos de forma clara o poder do diabo. O poder do diabo. Queridos, o diabo tem uma espécie de arquivo secreto teu. Ele tem a sua data de nascimento, todas as fases que você passou na tua vida, aquilo que te marcou, não te marcou, foi importante, não foi importante, ele sabe tudo. E ele sabe muito bem como, no tempo certo, usar essas informações para te enganar. Alguém vai até um necromante e consulta alguém que morreu. Alguém vai até um necromante e consulta um morto. E é muito comum nós ouvirmos falar: olha, nós tínhamos um código secreto, apenas eu e aquela pessoa que morreu sabiam qual era o nosso código, qual era o nosso código secreto. E quando ela vai consultar o morto, o código secreto aparece. Pronto. Mas como é? Não pode ser outro. Só ela e eu sabíamos qual era o código. Era a nossa chave secreta. Irmãos, o diabo sabe todas as coisas. Ele contempla todas as coisas. Ele não é onisciente, mas aquilo que está no presente ou no passado, ele teve acesso. Ele tem sua rede de informações. E esses códigos secretos, ele sabe quais são. E é por isso que muitos afirmam que falou com seu ente querido ou com alguém famoso, porque tinha uma chave secreta. Somente aquele que partiu sabia. Somente os dois sabiam. Não se deixe enganar, porque isso é fácil para o diabo. Muito fácil. É melhor confiarmos na Bíblia. Haja vista que ela é a única fonte de orientação para o povo de Deus. Não existe outra fonte, irmãos. Não existe outra fonte. E nós precisamos entender que Jesus é o foco. É o foco da nossa fé. Nós precisamos direcionar nossa fé somente para Jesus. Eu não posso colocar ninguém no lugar de Cristo Jesus na minha vida. Somente Jesus pode ocupar a minha vida. Amém? Atos capítulo 2, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só que informação maravilhosa. Não existe outro nome, somente o de Cristo. Jesus é o nosso foco de vida. E a Bíblia diz que devemos nos preocupar com hoje, apenas com hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã é do Todo-Poderoso. Quando nós colocamos Jesus como foco, a nossa vida hoje e amanhã, ou depois de amanhã, será apenas para a honra e para a glória do Senhor. A nossa preocupação é agradar o Senhor hoje, preparar-nos para que amanhã possamos agradá-lo. Este é o foco do povo do Senhor. Vivermos exclusivamente para o Senhor, certo que Ele tem bênçãos maravilhosas para mim, bênçãos extraordinárias para a minha vida.
Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Falar o quê? Precisamos colocar a nossa vida exclusivamente nas mãos do Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida exclusivamente nas mãos do Senhor, Ele virá, moverá e grandes coisas hão de acontecer. A nossa confiança, irmãos, a nossa confiança está em Deus. A minha confiança está em Deus. A tua confiança precisa estar em Deus. E sabemos que é Ele que nos guia, é Ele que nos dirige. O nosso caminho ao Senhor pertence. Basta que vivamos a verdade dele a cada instante, a cada minuto. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confiai no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Oh, glórias! Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eis, amados, a chave para uma vida vitoriosa. Uma chave de confiança no Senhor. E essa confiança nos leva a viver exclusivamente para Deus. E todas as formas que o diabo inventou para que as pessoas sejam aprisionadas, seja pela curiosidade, essa vontade que o homem tem pelo sobrenatural, pelo misticismo. O homem precisa entender que tudo isso não faz parte de uma vida daqueles que confiam no Senhor. Não faz parte da vida daqueles que confiam no Senhor. E essa confiança que nós precisamos ter no Senhor, ela tem que nos levar para a presença do Pai cada vez mais, porém pelo caminho certo. E o caminho é Jesus. E o caminho é Jesus. Irmãos, a Bíblia é a nossa única revelação. É a nossa fonte de fé. Precisamos focar nela a nossa atenção, os nossos olhos, para que aprendamos qual a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer. E a partir do momento que nós assim façamos, nós vamos ser usados pelo Senhor. Amém? Seremos usados pelo Todo-Poderoso. E como diz em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 10, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Todos estes, todas as suas práticas, é abominação ao Senhor. O texto é claro, extremamente claro. Porém que essa palavra proferida venha trazer a revelação de Deus, o entendimento, que você compreenda aquilo que Deus quer para a tua vida. Que você viva, procure viver somente os princípios do Senhor. A revelação de Deus para a tua vida. Não se deixe levar pelos enganos desse mundo, pelas práticas erradas desse mundo, mas que você firme a tua fé exclusivamente no Senhor. Amém? E se porventura o teu coração é levado para buscar nos adivinhos o conhecimento do futuro, ou esse desejo pelo misticismo, pelo desconhecido, pelo sobrenatural, repreenda isso em nome de Cristo e descanse teu coração nos braços do Senhor, porque este é revelado ao povo. O Senhor Jesus revelou-se ao povo. Não há sombra de dúvida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Deus de amor, nós te louvamos pela palavra. Queremos pedir que tu venhas trazer essa revelação a cada um destes, para que não busque, Senhor, não busque nas trevas o conhecer o futuro, mas que possam descansar em ti, certos que tu és o Deus que ampara o justo, que guarda o justo e que abençoa o justo em todos os seus caminhos. Ó Deus, abençoe esse povo, traga revelação a este povo, discernimento a este povo, para que não sejam enganados pelas trevas. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que você pense nisso e deixe a palavra do Senhor ficar cravada dentro do seu coração.
Que o Senhor seja contigo e sua família, é o que eu declaro em nome de Jesus. Vivos, o nosso Deus. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 677.